Bom dia, meu irmão, minha irmã. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, um espaço de bênção e inspiração para a sua vida. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas mensagens motivacionais e bíblicas. E compartilhe este vídeo com mais pessoas, ajudando a levar fé, esperança e bênçãos para quem precisa. Juntos vamos transformar vidas e espalhar a palavra de Deus. Agora prepare-se e entregue esse momento a Deus. A vida nos ensina diariamente que não podemos carregar o peso do mundo sobre os nossos ombros. Muitas vezes, na intenção de ajudar, acabamos absorvendo dores, problemas e angústias que não são nossas. E com isso deixamos a nossa própria alma sobrecarregada, cansada e sem forças para seguir. Mas a palavra de Deus nos convida a viver de outra maneira. Jesus disse em Mateus 11:28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa promessa é clara, forte e poderosa. Ele não disse que você deve carregar tudo sozinho. Ele disse para entregar a Ele. Então, não é justo que você carregue sozinho aquilo que só Deus pode suportar. Quando aprendemos a não absorver os problemas das pessoas, mas sim a apontá-las para Cristo, mostramos que existe um caminho melhor. Você não pode viver a vida do outro, não pode resolver todas as batalhas de quem está ao seu redor, mas pode ser exemplo. Pode ser luz, pode ser inspiração, pode ser o espelho de fé que reflete. Paulo escreveu em 1 Coríntios 11:1, Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Isso significa que o seu papel não é carregar o fardo de todos, mas sim mostrar como é possível vencer através da fé em Deus. Quando você decide viver assim, você não se fecha para ajudar. Pelo contrário, você ajuda mais. Porque quando você não absorve os problemas, você se torna alguém que inspira o outro a resolver, a lutar, a conquistar e principalmente a depender do Senhor. Existe uma grande diferença entre se tornar o salvador das pessoas e mostrar às pessoas quem é o verdadeiro salvador. O primeiro caminho gera peso, cansaço, desespero e até frustração. Mas o segundo caminho traz esperança, força, fé e uma vida plena diante de Deus. Lembre-se, tudo o que realmente vale a pena é conquistado com esforço. Mas não é um esforço humano vazio, é o esforço alinhado com a fé. A Bíblia diz em Tiago 2,17, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Ou seja, não adianta apenas acreditar se não houver atitudes. Não adianta apenas orar se não houver passos de fé. O esforço é o combustível da nossa caminhada, mas a fé é o motor que nos leva a alcançar o impossível. Quando você decide não viver preso aos problemas dos outros, mas ser exemplo de como superá-los, algo muda dentro de você. O seu coração fica mais leve, a sua mente mais focada e a sua alma mais firme diante de Deus. Você aprende a dizer, eu não posso resolver por você, mas eu posso orar com você. Eu não posso viver por você, mas eu posso te mostrar que Deus é fiel. Eu não posso te carregar nos braços todos os dias, mas eu posso te mostrar que existe um Deus que nunca vai te abandonar. E é isso que transforma. Quantas vezes você já percebeu que, quando tenta resolver tudo sozinho, acaba frustrado? Talvez já tenha se desgastado tanto, já tenha perdido noites de sono, já tenha se sentido até impotente, porque tentou fazer o que só Deus pode fazer. Mas quando você muda a sua postura, quando você aprende a confiar mais no Senhor e a entregar a Ele o que você não pode controlar, a vida começa a se reorganizar. Você não deixa de ajudar, mas aprende a ajudar da forma certa, apontando para Deus. O salmista declarou no Salmo, Vi 1:2, Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse é o segredo. O socorro não está em você, não está nas suas mãos, não está na sua força, mas sim em Deus. E quando você mostra isso às pessoas, você liberta não apenas a si mesmo, mas também a elas. Porque todos nós precisamos entender que a fonte verdadeira está no Senhor. E é nesse processo que a sua vida começa a mudar. Porque quando você não absorve o que não é seu,
Sobra espaço dentro de você para viver o que Deus tem preparado para a sua história. Deus quer te levar a conquistar coisas grandes, mas não dá para caminhar carregando pesos que não são seus. Ele quer que você viva melhor, que tenha paz, que tenha alegria, que tenha ânimo para continuar. Mas para isso é necessário se desprender daquilo que não foi colocado sobre você. Deus não chamou você para ser sobrecarregado. Ele chamou você para ser luz. Ele não chamou você para ser um depósito de problemas. Ele chamou você para ser um canal de bênçãos. Quando você entende isso, a sua vida se transforma. Você descobre que pode sim ajudar, mas da forma certa, orando, aconselhando, sendo exemplo, mostrando fé e esperança. E principalmente lembrando a todos que Deus é o centro de tudo. Então, levante-se hoje com essa certeza. Não absorva os problemas das pessoas. Entregue-os a Deus. Seja alguém que inspira, que edifica, que motiva. Mostre que é possível vencer. Viva de tal forma que as pessoas olhem para você e digam: eu quero essa fé, eu quero essa força, eu quero esse Deus. Porque é isso que vai transformar vidas, inclusive a sua. E assim, pouco a pouco, você vai perceber que está vivendo melhor, mais leve, mais feliz e conquistando tudo aquilo que precisa, porque quando a sua confiança está em Deus, nada pode te parar. Existem pessoas que vivem a vida inteira carregando fardos que não são seus. Elas absorvem as dores, as angústias e os medos dos outros como se fossem seus próprios e acabam adoecendo na alma, perdendo o brilho da vida, deixando de sorrir e de sonhar. Mas essa nunca foi a vontade de Deus para nós. Ele nos chama para sermos fortes, sim, mas fortes na fé, não sobrecarregados pelos pesos do mundo. Jesus nos lembra em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O segredo está no bom ânimo e em olhar para aquele que já venceu. Não é egoísmo não carregar o peso dos outros, é sabedoria. É compreender que cada pessoa tem sua própria jornada, suas próprias batalhas, e que o maior presente que você pode dar a alguém não é resolver tudo por ela, mas mostrar o caminho certo, que é Cristo. Quando você assume problemas que não são seus, você retira a oportunidade da pessoa de crescer, amadurecer e aprender a depender de Deus. Às vezes, na ânsia de ajudar, acabamos atrapalhando. Mas quando apontamos para o Senhor, damos a oportunidade de a pessoa se fortalecer e conhecer a verdadeira fonte de paz e solução. Pense em Moisés diante do Mar Vermelho, com o povo aflito, desesperado, murmurando. Ele poderia ter absorvido aquele desespero todo e se afundado no medo. Mas ele fez algo diferente. Buscou a Deus, e Deus lhe deu uma direção. Dize ao povo que marche. Êxodo 14:15. Esse é o segredo. Não absorver a angústia, mas buscar no alto a resposta e transmitir fé ao povo. Moisés não abriu o mar sozinho. Ele apenas obedeceu e confiou. Assim deve ser a sua postura. Não resolver com as suas forças, mas confiar e apontar para Deus. Ser exemplo não é carregar, mas conduzir. É como um pastor que guia as ovelhas para o caminho certo, mas não anda por elas. Ele mostra a direção, mas cada uma precisa caminhar. Jesus é o nosso bom pastor e nos ensina a confiar nele. Quando você vive assim, em vez de se desgastar tentando viver pelos outros, você se torna inspiração. A sua vida se torna um testemunho. As pessoas olham para você e percebem que existe algo diferente. Algo que não se explica, mas que se sente. A paz que só Deus pode dar. E não se engane, viver dessa maneira não significa que você será indiferente à dor dos outros. Pelo contrário, você terá mais compaixão, mais amor e mais sabedoria. Porque em vez de se perder na dor, você será capaz de ajudar de forma eficaz. Você não estará mergulhado no mesmo problema, mas terá os pés firmes para estender a mão e puxar quem está se afogando. Só quem está firme consegue ajudar alguém que está caindo. É exatamente isso que Deus quer. Que você esteja firme para ser usado como instrumento dele. A conquista vem com esforço. Mas o esforço não é apenas físico ou material, é também espiritual. Quantas vezes desistimos de orar porque parece que nada muda? Quantas vezes paramos de lutar porque achamos que já tentamos de tudo?
Mas a Bíblia nos ensina que a vitória é para quem persevera. Em Gálatas 6:9 está escrito: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido." Ou seja, a colheita vem para quem insiste, para quem não desiste, para quem não deixa o desânimo roubar a esperança. Você precisa acreditar que Deus está no controle e que, através da sua fé, grandes coisas vão acontecer. Mas isso só é possível quando você não deixa o peso do mundo te sufocar. Deus te chamou para viver e viver em abundância. Jesus disse em João 10:10, "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Essa abundância não é só de bens materiais, mas de paz, alegria, esperança e propósito. E tudo isso começa quando você decide entregar os fardos para Deus e viver de forma leve. Quando você se posiciona dessa maneira, a sua própria vida se transforma. Você passa a acordar mais confiante, passa a olhar para os desafios com fé, passa a lidar com as pessoas com mais paciência e amor, porque sabe que tudo está nas mãos de Deus. As pessoas ao seu redor percebem essa mudança e elas também se inspiram. É como uma chama que se espalha. O seu testemunho pode acender a fé no coração de alguém que já estava prestes a desistir. Talvez você esteja lendo isso e se lembrando de situações em que tentou resolver tudo sozinho e acabou exausto. Talvez já tenha se decepcionado porque deu tudo de si e ainda assim não viu mudança. Mas hoje Deus te chama para um novo tempo, o tempo de confiar mais e absorver menos. O tempo de entregar nas mãos dele e descansar. O tempo de ser exemplo e não depósito de problemas. Ele está te chamando para viver melhor, para viver leve, para viver feliz. E viver assim não significa ignorar as dificuldades. Significa enfrentar cada uma delas com fé. Significa entender que a luta existe, mas a vitória já foi garantida por Cristo na cruz. Significa acreditar que mesmo quando tudo parece contrário, Deus está agindo. Romanos 8:28 nos lembra. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não apenas as boas, mas também as difíceis, cooperam para o seu crescimento, para a sua fé e para o propósito que Deus tem para a sua vida. Portanto, não absorva o que não é seu. Viva como alguém que confia em Deus. Lute com fé. Inspire os outros a fazerem o mesmo. Não permita que os problemas do mundo apaguem a chama da sua esperança. Porque quanto mais você confiar, mais verá a mão de Deus operando. Ele te chama hoje para descansar, para viver melhor e para conquistar tudo aquilo que já está preparado para você. Existem momentos em que a vida nos coloca diante de escolhas muito claras. Ou carregamos pesos que não são nossos, ou aprendemos a confiar em Deus e a entregar tudo nas mãos dele. E a diferença entre esses dois caminhos é enorme. Porque quem vive absorvendo problemas alheios se desgasta até perder a própria essência, enquanto quem decide lançar tudo diante do Senhor experimenta a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:6-7 nos lembra. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Veja que promessa maravilhosa. A paz não vem quando todos os problemas são resolvidos. A paz não vem quando tudo parece fácil. A paz não vem quando temos o controle de todas as situações. A verdadeira paz vem de Deus no meio das dificuldades, porque é uma paz sobrenatural que não depende de circunstâncias, mas depende da confiança em Cristo. É por isso que você não pode deixar que os problemas dos outros entrem na sua alma como se fossem seus. Você pode orar por eles, pode aconselhar, pode estender a mão, mas não pode tomar para si um peso que só Deus pode carregar. É exatamente nesse ponto que muitos se confundem. Ajudar não é se anular. Amar não é se destruir. Apoiar não é se sufocar. A Bíblia nos ensina a carregar as cargas uns dos outros. Gálatas 6:2. Mas não para assumir responsabilidades que só Deus pode resolver.
e sim para mostrar compaixão, estender apoio, encorajar e apontar para Cristo. O que Paulo quis dizer nesse versículo é que precisamos ter empatia, precisamos caminhar juntos, precisamos estar dispostos a orar e a ajudar de forma prática, mas sempre lembrando que o socorro vem do Senhor. Quando você entende isso, a sua vida entra em equilíbrio. Muitos vivem cansados porque confundem compaixão com sobrecarga. Eles pensam que precisam resolver tudo, que precisam estar disponíveis a todo instante, que precisam assumir aquilo que não conseguem controlar. E ao fazer isso, acabam perdendo a própria alegria, porque o fardo se torna pesado demais. Jesus disse em Mateus 11:30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso significa que o que ele nos entrega é possível carregar, mas quando assumimos fardos que não vêm de Deus, eles se tornam insuportáveis. Por isso, você precisa aprender a ser exemplo e não um depósito. Exemplo de fé, de esperança, de perseverança, de esforço. As pessoas precisam olhar para você e ver alguém que, mesmo diante das dificuldades, não perde a confiança em Deus. E isso não é apenas para elas, é principalmente para você. Porque quando você se posiciona dessa maneira, a sua própria alma encontra descanso. Veja a vida de José, filho de Jacó. Ele poderia ter absorvido o ódio dos irmãos, a injustiça da prisão, o esquecimento daqueles a quem ajudou. Ele poderia ter se tornado amargurado, ressentido, preso às dores que outros causaram. Mas ele escolheu confiar em Deus. Ele escolheu entregar os fardos ao Senhor e seguir em frente. E o resultado foi extraordinário. De escravo, tornou-se governador do Egito. E a sua história se transformou em bênção não apenas para ele, mas para toda a sua família e até para outras nações. A diferença esteve na sua postura. Em vez de absorver, ele entregou. Assim também precisa ser a sua jornada. Você pode olhar para as injustiças, para as dores, para os desafios e decidir absorver tudo, se afundando em tristeza e desespero. Mas você também pode escolher colocar tudo diante de Deus e confiar que Ele tem um plano. Quando você faz essa escolha, algo sobrenatural acontece. Você começa a viver mais leve, mais forte e mais feliz. E lembre-se, esforço e fé caminham juntos. Não basta apenas acreditar, é preciso agir. Mas essa ação não é movida pelo desespero, e sim pela confiança. É quando você trabalha, estuda, se dedica, faz a sua parte e, ao mesmo tempo, entrega a Deus aquilo que está além das suas forças. É quando você entende que não pode controlar tudo, mas pode descansar no Senhor, sabendo que Ele está cuidando de cada detalhe. É quando você olha para o futuro com esperança, porque sabe que o melhor ainda está por vir. Quando você vive assim, as conquistas chegam. Talvez não da forma que você imagina, talvez não no tempo que você deseja, mas no tempo perfeito de Deus. E cada conquista se torna ainda mais preciosa, porque você sabe que foi fruto de esforço aliado à fé. É nesse ponto que o seu testemunho se torna ainda mais poderoso. As pessoas vão olhar para a sua vida e entender que não foi sorte, não foi acaso, não foi apenas esforço humano, mas foi a mão de Deus guiando cada passo. E esse testemunho é a maior forma de motivar os outros. Mais do que palavras, a sua vida será uma pregação viva. Mais do que conselhos, o seu exemplo será a prova de que confiar em Deus vale a pena. Mais do que discursos, a sua caminhada mostrará que é possível conquistar e viver melhor quando a fé é colocada em prática. Não se esqueça, o inimigo tenta roubar a sua paz, justamente quando você absorve o que não deve. Ele sabe que uma mente sobrecarregada não consegue orar com clareza, não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue sonhar. Por isso, ele usa as circunstâncias e até as pessoas para te distrair, te cansar, te sufocar. Mas hoje Deus está te chamando para uma nova postura, entregar, confiar, descansar e ser exemplo. Ele quer que você viva livre desse peso e que encontre forças para continuar. O Salmo 55:22 diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Essa é a chave. Lance, entregue, confie. Não retenha dentro de si aquilo que não pode resolver. Deus é fiel, Ele está cuidando de você e não permitirá que você seja destruído.
A sua parte é confiar e perseverar. E quando você persevera, quando você se mantém firme, Deus honra. Ele abre portas onde não há. Ele transforma situações impossíveis. Ele muda cenários. Talvez você esteja enfrentando algo que parece não ter saída, mas a sua fé precisa ser maior do que o medo. Talvez esteja convivendo com pessoas que tentam despejar sobre você todo o peso de suas vidas, mas a sua postura precisa ser de sabedoria, ajudar sem se sobrecarregar, amar sem se anular, apoiar sem perder a paz. Seja forte, mas não forte sozinho. Seja forte em Deus, porque é Ele quem renova as suas forças, é Ele quem sustenta, é Ele quem te dá coragem para seguir. Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Essa é a promessa para quem decide esperar em Deus. Portanto, hoje escolha viver diferente. Escolha não absorver o que não é seu. Escolha lançar os seus cuidados diante de Deus. Escolha ser exemplo de fé e perseverança. Escolha viver melhor, porque a vida abundante que Cristo prometeu está disponível para você. E quando você se posicionar assim, não apenas a sua vida mudará, mas você será instrumento para mudar a vida de muitos ao seu redor. Quando você finalmente entende que não pode carregar todos os problemas do mundo sozinho, algo extraordinário acontece. A sua alma se liberta, o seu coração se fortalece e você passa a enxergar a vida de outra forma. É como se um peso invisível fosse retirado dos seus ombros, permitindo que você respire fundo, sorria com mais leveza e viva com mais propósito. Deus nos chama para essa vida de plenitude e não para o cansaço interminável. Ele nos chama para sermos luz, inspiração e exemplo de fé, não para nos tornarmos depósitos de angústia alheia. Você pode ajudar alguém de muitas maneiras, mas a maior delas é mostrar que existe um Deus fiel, que nunca falha e que sempre cumpre suas promessas. Quando você aponta o outro para Cristo, quando você ensina a depender dele, você está oferecendo algo que vai muito além de soluções temporárias. Está oferecendo esperança eterna. E essa é a forma mais poderosa de transformar vidas, inclusive a sua. Porque quanto mais você confia em Deus e vive de acordo com a sua vontade, mais Ele age através de você. É importante lembrar que viver dessa forma não significa ignorar os desafios ou se afastar do sofrimento alheio. Significa lidar com cada situação com sabedoria, equilíbrio e fé. Significa não permitir que o desespero alheio se torne o seu desespero. Significa orar, aconselhar, confortar e, ao mesmo tempo, confiar que Deus está trabalhando na vida da pessoa, mesmo quando você não consegue ver o resultado imediato. Provérbios 3, 5, 6 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse é o caminho da vitória: confiar, obedecer e perseverar. Quando você vive assim, cada dia se torna uma oportunidade de crescimento, de vitória e de bênção. Você começa a perceber que as dificuldades não são obstáculos intransponíveis, mas degraus que Deus usa para nos fortalecer. Cada situação desafiadora que você enfrenta, cada pessoa que tenta despejar sobre você seus medos e problemas, é uma chance de praticar a fé, de confiar mais e de demonstrar a força que vem de Deus. E quanto mais você pratica isso, mais firme você se torna. A fé verdadeira não se manifesta apenas nos momentos de conforto. Ela se revela nos momentos de pressão, nos instantes em que tudo parece desmoronar. E é nesses momentos que você deve lembrar que não está sozinho. Deus prometeu estar ao seu lado, guiando cada passo, cuidando de cada detalhe e transformando cada desafio em oportunidade. Romanos 8:31 nos lembra: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma pessoa ou situação pode superar aqueles que estão firmes na fé. Portanto, não absorva os problemas das pessoas como se fossem seus.
Isso não significa que você deixa de se importar ou que se torna indiferente. Significa que você entende onde termina a responsabilidade do outro e onde começa a sua própria. Significa que você se coloca em posição de exemplo, de inspiração, de guia. Quando alguém olha para você, deve enxergar fé, coragem, perseverança e confiança em Deus. Isso é muito mais poderoso do que qualquer solução temporária que você poderia oferecer sozinho. E a vida começa a fluir de forma diferente quando você decide viver dessa maneira. A mente se acalma, o coração se alegra e a alma encontra descanso. Deus começa a abrir portas que antes pareciam impossíveis de atravessar. Ele coloca pessoas certas no seu caminho, oportunidades certas à sua frente e bênçãos que você nem imaginava. Tudo isso acontece porque você aprendeu a confiar, a entregar e a não se sobrecarregar. Você aprendeu a viver leve, mas com propósito, e isso muda tudo. Quando você coloca Deus como centro da sua vida, o esforço deixa de ser pesado e se torna prazeroso. Trabalhar, lutar, perseverar e conquistar passam a ter um significado maior. Porque você sabe que não está sozinho e que cada passo é abençoado. A sua vida se torna um testemunho vivo do cuidado, da fidelidade e da providência de Deus. E é exatamente isso que faz toda a diferença. Não importa o que aconteça. Você sabe que está amparado e guiado pelo Criador. E nunca se esqueça, a paz verdadeira só vem de Deus. Nada, absolutamente nada, pode substituir a tranquilidade que Ele oferece. Por isso, entregue, confie, oriente e inspire. Seja exemplo de fé, de perseverança e de confiança. Mostre às pessoas que é possível viver melhor mesmo em meio às dificuldades. Porque a força não está em você, mas em aquele que te sustenta. Quando você faz isso, você não só transforma a sua vida, mas transforma vidas ao seu redor, criando um efeito que vai muito além do que você imagina. Hoje é o dia de fazer essa escolha. Não absorver os problemas alheios, viver com leveza, perseverar no esforço aliado à fé, confiar plenamente em Deus e ser exemplo para todos que cruzarem o seu caminho. Deus está com você, Ele te guia, te protege, te sustenta e te abençoa. E quando você se posiciona dessa maneira, tudo começa a se alinhar. Seus sonhos, suas conquistas, suas relações e a sua própria felicidade. Que você viva esse dia e todos os dias, sabendo que Deus é o seu apoio, a sua força, a sua esperança e a sua paz. Que você continue sendo exemplo de fé, esperança e perseverança, mostrando às pessoas que tudo é possível quando se entrega a Deus e se confia nele de todo o coração. E que a sua vida seja um testemunho vivo de que, mesmo diante de desafios, é possível viver melhor, conquistar mais e experimentar a verdadeira abundância prometida por Cristo. Hoje e sempre, escolha confiar, escolher viver leve, escolher perseverar e escolher ser exemplo. Porque a recompensa vem, a paz vem, a vitória vem, e o Deus que nunca falha estará ao seu lado em cada passo dessa jornada. Tenha fé, siga firme e saiba que você é capaz de conquistar tudo aquilo que precisa. Porque quem está com Deus não conhece limites.